Bom, hoje a conversa que eu queria fazer com você aqui é sobre como que a gente deveria falar com os nossos filhos sobre o coronavírus, né? Sobre tudo que está acontecendo no mundo, pandemia, afastamento social, quarentena. Então, a forma como a gente vai falar com eles é fundamental para que eles se sintam seguros ou mais seguros na medida do possível dentro do contexto que a gente está vivendo, né? Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer, de dar uma dica para vocês é o seguinte: tenha consciência da idade e da fase de desenvolvimento que seu filho se encontra. A forma como a gente vai falar com uma criança de 2 anos, 3 anos é completamente diferente de como a gente pode falar com uma criança de 7 anos, tá? Então nós que somos pais e mães, a gente sabe muito bem, a gente sente, a gente entende como que os nossos filhos entendem as coisas que a gente fala para eles. Então é nessa hora que a gente precisa ajustar. Não dá para falar de pandemia, calamidade mundial com uma criança de 2 ou 3 anos, mas dá para a gente já ter um pouco de uma conversa um pouco mais complexa com uma criança de 7. Então é bom a gente ajustar isso, entender o que elas precisam saber, para elas entenderem, tipo, olha, isso aqui não é férias, a gente está em casa, porque tem um vírus que ele é muito, né, ele se espalha muito fácil, e existem N experimentos que você pode fazer com pimenta, com glitter, com seu filho, para ele entender o que é uma partícula pequena que se espalha com facilidade. Então dá para a gente mostrar para os nossos filhos que a gente está fazendo isso, está ficando em casa, para poder cuidar de outras pessoas, para poder salvar outras vidas. Ficando em casa, a gente salva outras vidas. Então, é importante que essa mensagem, num contexto geral, fique clara para os nossos filhos, para eles entenderem o que está acontecendo e quais são os sacrifícios que a gente está fazendo em prol de outras vidas, né? Agora, além disso, a gente tem que entender que a vida não, né, a vida continua, a gente continua em casa e existem muitas outras coisas legais que a gente poderia estar fazendo com os nossos filhos, em termos até de aprendizado, que se a gente não se atentar, a gente deixa passar batido e perde uma oportunidade legal. Uma delas, por exemplo, é participar os nossos filhos na rotina de organização da casa, sabe? Então, se a gente consegue, por exemplo, chamar uma criança que seja um pouco mais velha, né, com seus 3, 4, 5 anos, e convida ela para a gente montar junto uma rotina da casa, é muito melhor do que você baixar uma rotina da internet e implementar isso porque você acha que precisa fazer. Então convide o seu filho para entender, o que a gente pode fazer de manhã? Acho que a gente pode ver um pouquinho de TV? Acho que pode ser. Eu acho que a gente deveria ler um livro. Então tá bom. Então, tá, e para arrumar a casa? Quando é que a gente pode arrumar a casa? E aí quando isso chega, esse momento chega, eu acho que é super válido da gente chamar os nossos filhos também para cuidar da casa, porque eles são seres viventes e que precisam manter a casa limpa, né? Então, dá aquele rodo ali com um paninho molhado, dá uma vassoura, dá um aspirador de pó. Então, a gente fica fazendo isso aqui para incentivar os meninos, principalmente, para entenderem que eles precisam fazer a parte deles, né? E se eles fazem, todo mundo fica menos sobrecarregado. Agora, é claro que a gente está falando de crianças, né? Você não vai depois inspecionar, passar o dedo ali, isso aqui está sujo, você não limpou direito. Não, você pode muito bem dar para ele se divertir e aprender, mas sem cobrar um critério de limpeza que um adulto faria. Até porque às vezes a gente até também não consegue dar muita conta disso, né? Mas eu acho que essas atividades elas são importantes para a gente conseguir manter um pouco a ordem da casa, a rotina das nossas famílias e passar ensinamentos que são importantes para os nossos filhos, né? Bom, se você está gostando desse tipo de vídeo, saiba que eu tenho um canal de distribuição lá no Telegram, que é t/me/rapazinho, e lá você encontra todos esses vídeos da minha série especial falando sobre o coronavírus, sobre filhos, sobre como é que a gente está vivendo essa relação nova com os nossos filhos, tá bom? Espero que você tenha gostado e se você gostou, ajuda a divulgar isso por aí.